Sob a proteção de Deus, iniciamos a audiência de instrução do processo 125/2022. Dr. Badaró, defensor, já está em seu lugar. Boa tarde. Convido a ocupar seu lugar a testemunha doutora Cíntia de Oliveira Rodrigues Maruco. Por gentileza, Cíntia. Informamos que a presente audiência está sendo transmitida e gravada. Boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer e perguntar, qual o nome da senhora? Rodrigues Maruco. Nós agradecemos a presença no dia de hoje em nossa Casa de Leis. Qual a sua profissão? Primeiramente, boa tarde, vereadores, boa tarde a todos. Minha profissão, eu sou oficial legislativa aqui na Câmara Municipal. A senhora possui algum grau de parentesco com o representante Gilberto Cabete Júnior ou com o representado Marcelo Valadares Coutinho, Celão? Não. A senhora é amiga íntima ou inimiga do representante ou do representado? Não. Possui algum interesse no resultado do presente processo? Não. A senhora depõe, na data de hoje, na qualidade de testemunha e é obrigada a dizer a verdade, sob pena de responder por crime de falso testemunho. As perguntas serão feitas diretamente ao depoente, a depoente, primeiro pela comissão processante e, em seguida, pelo defensor do representado. Trata-se de representação formulada pelo senhor Gilberto Cabete Júnior, que visa a responsabilização do vereador, ex-presidente desta Câmara Municipal, por infrações político-administrativas, prevista no artigo 4º, incisos 7, 8º e 10º do Decreto-Lei 201 de 1967, também aplicável aos vereadores, nos termos do artigo 7º, inciso no mesmo decreto-lei. Segundo consta da representação, o vereador Marcelo Coutinho Celão, na qualidade de presidente da Câmara Municipal, unido com demais membros da Câmara Municipal, no período compreendido pelo menos entre junho de 2019 até dezembro de 2020, e o empresário Jean Carlos Rosa, proprietário das empresas Sentinela, Panterseg, GSS e BR Zeladoria, concorreram, cada qual, a seu modo e tempo, variando conforme a posição funcional desempenhada no período para a prática de diversos atos que importaram em enriquecimento ilícito, consistentes em inferir vantagens patrimoniais indevidas, notadamente no recebimento para si e para o trem, Jean Carlos, de dinheiro de contrato e propina, a título de comissão e percentagem em contratações superfaturadas e fraudulentas. Durante o período de aproximadamente 1 ano e meio, de junho de 2019 a dezembro de 2020, somados todos os contratos ditos como fraudulentos, as empresas de Jean Carlos chegaram a receber R$ 811.723. Segundo a representação, todas as pessoas jurídicas de titularidade de Jean Carlos Rosa, ou seja, Jean Carlos Rosa Serviços, ME, GSS Segurança e Serviços, Sentinela, Panterseg e BR Zeladoria, Kadosh, foram constituídas e ou utilizadas de forma habitual e reiterada para facilitar e promover a prática de atos ilícitos e corrupção na Câmara Municipal de Guaratinguetá, causando enorme prejuízo aos cofres públicos. Doutora Cíntia, sabendo
a vossa experiência na Câmara Municipal, bem como também, até com a fala da testemunha anterior, que Vossa Excelência também ficou um período ali como diretora, né? O que Vossa Excelência deseja, pode falar a respeito, né, dessa breve resumo da representação. Fique à vontade. Obrigado. Eu também gostaria de solicitar que meu artigo fosse igual ao do Marcelo. Eu fico à disposição dos questionamentos. Então, assim, nós temos as perguntas que serão feitas pelo novo vereador Vantuir Faria, e, posterior, a gente vai passar também para a Daniele Dias, né, que são membros da comissão. Então, primeiro, o relator Vantuir Faria, fique à vontade para os questionamentos da doutora Cíntia. Boa tarde a todos. Doutora Cíntia, no período do ocorrido da contratação da empresa Panterseg, a senhora atuava em que cargo aqui na casa? Olha, os processos administrativos que eu participei foi a partir de, se eu não me engano, maio de 2019 a março de 2020, porque eu acumulei funções. Porque eu sei que eu já era diretora do Departamento Legislativo, e nesse período de aproximadamente 10 meses, eu acumulei função na diretoria administrativa, porque o então diretor pediu exoneração por motivos particulares, até que o presidente nomeasse uma outra pessoa, ele pediu para que eu acumulasse funções. A senhora atuou diretamente na contratação da empresa Panterseg ou não? Olha, eu não me recordo da Panterseg, mas dentre essas empresas arroladas, eu participei, sim. Saberia me dizer por que só se contratava empresas indicadas ou de propriedade do Jean de forma emergencial? Não, eu não me recordo, mesmo porque eu participei de poucas, porque, embora tenha vários processos, eu não participei deles todos. Então, desse específico, a senhora não participou? Desse específico, não. Eu participei de um ou outro, mas eu não sei dizer qual deles, especificamente. Agora. Tá, os que são mencionados aqui no processo, a senhora não participou? Eu participei de um, se eu não me engano, um emergencial, e mesmo porque eu acabei dando até um parecer jurídico, na época, porque, como precisava da continuidade do serviço, o doutor Luiz Flávio e o Marcelo Almeida, como diretor-geral, eles estavam de férias em janeiro. E, como eu preenchia requisitos do cargo, tinha OAB, precisei dar um parecer sobre isso para poder a continuidade do serviço. Esse, especificamente, eu lembro. Sim, foi qual empresa? Agora, eu não sei qual delas, mas essa foi um emergencial, se eu não me engano, mas eu não lembro se era Panterseg, mas porque parecia que depois, não lembro qual empresa em si. Tá bem, obrigado. Nada. Vereadora Daniele Dias, fique à vontade de fazer as perguntas à doutora Cíntia. Obrigada. Boa tarde, doutora. Mais uma vez, boa tarde a todos. Por um acaso, existia algum tipo de pressão para fazer contratação de alguma empresa, seja de propriedade do Jean, mesmo não de propriedade do Jean, pelo tempo que você ficou aqui na casa, que você está aqui na casa, ou que ficou à frente desse cargo, que o Marcelo, em determinado momento, precisou se ausentar? Existia algum tipo de comunicação interna para essas contratações serem feitas? Não, comigo não, mesmo porque eu participava só na abertura e finalização, os demais procedimentos não era eu que executava. Então, não participava diretamente nenhuma pressão. Como era assim, o seu sistema de trabalho, sua participação diária nesse tipo de contratações? Na época que eu acumulei as funções, eu fazia a abertura, eu solicitava a abertura do procedimento, e depois o procedimento iria transcorrendo e só vinha para mim para finalizar. Essa finalização se dava como? Um exemplo, assim? Não, a finalização é tipo para dar o aval para contratar a empresa. Que daí a senhora dava esse aval, entre aspas? Não, eu não dava o aval, simplesmente eu dava a continuidade que o processo estava. Porque depois que, por parecer jurídico, tinha as cotações que estava formalmente em ordem. A senhora verificava e aprovava aquilo que a senhora recebia? Não chegava a ser uma aprovação, era assim, uma continuidade
A gente só abria e fechava. Daquilo que já estava feito. Que já estava feito. Era um fechamento do processo administrativo. Certo. Essa época era qual a função, Cíntia? A senhora oficial legislativa. Esse período que a senhora tinha essa atuação, esse período foi de maio de 2019 a março de 2020, quando já foi nomeado um outro servidor para ocupar a diretoria. E a senhora era diretora nesse período, né? Eu era diretora legislativa. A senhora, por um acaso, se arrepende de ter ocupado esse cargo, mesmo que tenha sido de uma maneira para poder ocupar um cargo de um servidor, mesmo que seja para servir a casa, que a senhora é servidora, né? Então, existiu uma lacuna, a senhora foi nomeada. Hoje, diante disso, a senhora carrega algum arrependimento? Não, porque não foi feito nada de ilegal. São procedimentos normais do dia a dia, uma abertura de procedimento. Qualquer servidor apto que trabalhasse no administrativo poderia fazer. Antes de 2019 até 2020, período que a senhora ocupou essa função, a senhora já tinha ocupado essa função no passado? Não. Foi essa única vez? Antigamente, eu já cheguei a trabalhar na diretoria administrativa, mas não como diretora. Eu já, desde 2014, eu era diretora legislativa. Ok. Por hora é só, presidente. Obrigada, Cíntia. Por hora é só. O doutor Badaró, defensor do representado, tem a palavra para... Muito obrigado. Boa tarde, doutora Boa tarde, Cíntia. doutor. Doutora Cíntia, a senhora já respondeu praticamente tudo que eu tinha interesse em perguntar para a senhora. Mas apenas para ficar bem claro, qual era a responsabilidade da senhora nos contratos? É só da abertura e a finalização. Só Para a isso. senhora dar abertura, a senhora era provocada por quem? Já tinha no departamento administrativo uma tabela com mais ou menos o termo dos contratos, a vigência, a finalização, e já era feito. Na verdade, não era eu que elaborava, porque eu acabava, dava abertura, precisa dar abertura, porque está acabando a vigência do contrato, precisa abrir outro procedimento para que seja contratado outra Então, empresa. essa abertura era dar início a um novo procedimento. Um novo procedimento. Para que fosse contratado ou prorrogado o contrato da prestação de um determinado serviço. Sim. Então, esse, vamos dizer, esse pontapé inicial a senhora dava. Dava. E depois, quando que voltava às suas mãos? Então, só depois que estava totalmente o processo andou, tudo era mais para arquivo, para fazer o fechamento. Então, as empresas já tinham sido selecionadas. Já tinham entrado em contato com as empresas. Sim. Elas já tinham respondido. Sim. Já tinham sido avaliadas as propostas. Tudo. Era elaborado um parecer? Do jurídico. E aí ia para a senhora... Depois que finalizava tudo com o parecer aqui do jurídico, as cotações parecer, vinha para finalizar, porque nem o contrato não era a gente que fazia. Eu não sei, era mas eu. o finalizar significava que ato? Dizer que está formalmente em ordem o processo e já ia direto para a confecção do contrato. Perfeito. Uma questão que foi levantada aqui, o doutor Marcelo já esclareceu, mas eu vou insistir um pouquinho nela. Era comum, em determinadas situações, se a senhora se lembra, que um empresário que tivesse ganho uma licitação participasse pessoalmente dos serviços licitados? Algumas vezes, sim. Não havia nada de anormal nisso? Aparentemente, não. Alguma vez, em alguma ocasião, o Marcelo fez alguma proposta para a senhora de vantagem para a prática de algum ato, vantagem para omitir algum ato, alguma promessa de vantagem pecuniária ou de outra natureza? Não. Nunca. Nunca. A senhora foi ouvida na delegacia? Sim. Quando a senhora foi ouvida na delegacia, foi oferecido para a senhora uma proposta de colaboração premiada? Não. Isso não chegou a acontecer Não com a chegou. senhora? Tá bom.
Eu estou satisfeito, presidente. Com a proteção de Deus, dou por encerrada a audiência da oitiva da testemunha, doutora Cíntia de Oliveira Rodrigues Maruco. Informamos que, dentro de alguns minutos, iniciaremos uma outra oitiva, e agradeço a todos. Deus abençoe. Muito obrigado.